Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós ainda temos defeitos, temos vícios que, como bons jardineiros, temos que arrancar do nosso coração. Mas tem uns que são tão enraizados que não vamos conseguir nesta encarnação. Porque para chegar à felicidade, ainda precisamos aí encarnar centenas, milhares de vezes até chegarmos a uma condição melhor. E então, para nos ajudar a dar o passo de hoje, nós temos uma passagem da Epístola de Paulo a Timóteo, a segunda, que diz assim: E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Uma frase longa, complicada. Vamos de novo. E o que de mim, diante de muitos testemunhos ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Pois é. O que significa isso? Isso significa que os discípulos do Evangelho, no Espiritismo cristão, muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade no terreno espiritual a que se vai transmitir o poder do conhecimento. Claro que não estamos aqui falando daquela semeadura geral, da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Então, Paulo nos diz que a necessidade de cada irmão governar o patrimônio das dávidas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não relegar os valores celestes ao menosprezo da maldade e da ignorância. Aqui significa que antes de falarmos com alguém ou com algumas pessoas, nós temos que procurar conhecer quem está a ouvir. Precisamos distribuir a luz do conhecimento com os nossos companheiros de jornada. Isso é inegável. Mas, para que possamos fazer isso, também nós temos que defender o nosso íntimo contra as arremetidas das trevas. E é importante a gente compreender como Jesus agia. Jesus falava à multidão, mas também falava aos apóstolos. E eram palavras diferentes, assuntos diferentes, porque a multidão ainda tinha dificuldade em entender, precisava de algo mais simples. Já seus aprendizes, que eram espíritos mais evoluídos, que tinham condição de compreender algo mais, ele já falava de forma diversa e diferente. Por exemplo, um exemplo da ação de Jesus. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, momento em que Jesus é preso, assassinado, e depois reaparece com seu corpo espiritual. Então, para que ele tivesse força para poder enfrentar o desafio final,
mesmo ele sendo um espírito puro, o que aconteceu? Ele não levou todos os discípulos para orar no Monte Tabor, onde se transfigurou e apareceu com parte da sua elevação. Não. Na própria última ceia, ele também pede a Judas que vá fazer o que tem que fazer, ou seja, traí-lo, para comentar a respeito das suas angústias que sobreviriam. Porque todos nós criticamos Judas, não é? Mas Judas foi um instrumento da espiritualidade negativa, acreditando que matando Jesus acabaria com seu evangelho. Aconteceu o contrário. A traição de Judas permitiu que Jesus mostrasse que a vida continua além da morte, reaparecesse para os discípulos com seu corpo espiritual. Mas Jesus compreendia e colocava seus ensinamentos de acordo com a capacidade de compreensão daqueles que o ouviam. Nós devemos seguir esse exemplo de Jesus e precisamos estar atentos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deveríamos vigiar nós, candidatos a aprendizes, a discípulos, que apenas só dispomos dos olhos corporais? Então, o que fazer? Não fazer? Não. Vamos continuar trabalhando. Trabalhando em benefício de todos. Estender os nossos laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Isso significa o quê? Uns vão aceitar o cristianismo redivivo, através da doutrina espírita, outros vão se maravilhar com a parte dos espíritos, as lições, as materializações, mas muito poucos vão realmente compreender o Evangelho de Jesus e tentar colocá-lo em prática, deixando de lado o interesse pelas materializações, pelas mensagens dos espíritos, procurando trabalhar dentro do seu coração. Aí reside a mudança que nós queremos fazer dentro de nós para chegarmos à tão sonhada felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer. Aproveite o sábado. Se você não trabalha ou se trabalha um pouco menos, para descansar, refazer as energias e conviver com a sua família. Um beijo no coração e até domingo pela manhã, então.